Segunda Reis, capítulo 5, uma palavra simples, mas eu creio que é algo que alguém precisa hoje receber do Senhor como confirmação sobre a tua vida. Eu não penso que há necessidade de ler todos os 17 versos, porque todo mundo conhece a história. Eu só vou ponderar 3 versos, tá bom? Verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Verso de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Esse é o verso importante. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, ou seja, me dê um pouquinho da terra que eu piso, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Diga amém. Amém. Diga para alguém do seu lado: o seu problema vai te levar para o seu propósito. Senhor, nós te agradecemos pela palavra dada ao teu servo, te louvamos e te bendizemos. Eu agradeço, crendo que o Senhor fará algo. Em nome de Jesus, quem pode diz amém. Tome o seu assento. Chega a ser até estranho a gente pensar o que a gente pode falar sobre Naamã. De fato, eu não quero te apontar nada novo, mas apenas considerar algumas coisas. Eu gostaria que você anotasse 7 pontos que eu quero te dar sobre esse homem tão poderoso chamado Naamã, que a Bíblia diz que era um homem valoroso, ou seja, Deus o amava. Deus tinha um plano na vida dele, ainda que ele não o servisse. Não é interessante, irmão, parar para pensar que quando você ainda não servia a Deus e ainda não amava a Deus, Deus já tinha um plano na sua vida, Deus já te amava, e Deus te guardou e te protegeu o tempo todo do bar. E veja, às vezes, irmão, algumas pessoas têm que olhar para os amigos de infância e ver onde eles terminaram e agradecer a Deus porque Ele te protegeu. Uns no tráfego, outros mortos, outros engravidaram cedo, outras se mataram e bom, graças a Deus, Deus te protegeu quando você nem queria saber dele mesmo. No fim das contas, irmão, Ele é muito mais fiel do que a gente pensa, porque quando você era infiel, Ele continuava fiel a si mesmo, no plano que Ele tinha para a tua vida. Mais uma coisa eu quero que você guarde, porque sábado eu trouxe uma palavra que vai estar disponível, sobre aquele homem paralítico que foi até Jesus para ser curado. 4 homens o levaram, mas na verdade era Deus quem colocou a paralisia nele, para que ele viesse até Jesus, porque a primeira coisa que ele recebe é perdão de pecados sem ter pedido. Então era Deus colocando uma paralisia para que ele viesse perto dele e fosse salvo, ao invés dele que pensava que era paralítico e estava indo lá para resolver o problema. Às vezes, irmão, a gente pensa que a gente está indo até Deus, quando na verdade era Deus quem estava trazendo a gente o tempo todo através de um problema. Não é interessante que é mais ou menos igual um peixe
que quando vê uma isca, ele vem, se aproxima e agarra, e o anzol vem e puxa, e era Deus o tempo todo fazendo a gente criar uma situação, viver uma situação, para que essa situação empurrasse, levasse a gente para perto dele. A Bíblia diz que Naamã era um homem valoroso. A história vai dizer que, quando a Bíblia diz que por causa dele Deus deu livramento aos sírios, veja, Deus deu livramento aos inimigos de Israel, porque Deus tem que proteger o teu inimigo por conta da tua vida. Você já não pensou que Deus teve que proteger Judas, para no fim de tudo Judas estar vivo para fazer o que tinha que fazer? Entendeu? Sabe por que Deus abençoa o teu inimigo? Porque o teu inimigo tem que ser uma bênção para você. Ah, ok, estou pregando melhor que você está dando glória, irmão. Eu às vezes fico frustrado porque que Deus deixa alguns inimigos vivos. Eu falo, bom, esse inimigo na verdade, tudo que ele fizer contra mal, como mal para mim, Deus vai transformar em bem. Então para ele ter vida para fazer mal, Deus tem que proteger ele. Deus deu proteção para os sírios, para um povo idólatra. Gente, lê o texto. Deus guardou um povo idólatra. Como assim? No fim da palavra você vai entender, se é que você não leu direito o verso 17. Deus abençoou esse povo idólatra através de um homem, Naamã. O que se crê é que Naamã, quando os sírios foram atacados pelos israelitas através de Acabe, foi Naamã quem colocou Acabe na sepultura. Então, por conta que Naamã matou Acabe, o rei da Síria era um devedor de Naamã. Naamã foi o herói da nação da Síria. Naamã era um homem que quando saía na rua todo mundo pedia para tirar selfie. Todo mundo pedia, as mulheres gritavam, os homens aplaudiam. Porém era um homem leproso. Ele era um homem poderoso fora de casa, fraco dentro de casa. Um homem que com a armadura era invencível, mas por debaixo da armadura estava sendo destruído a cada dia que se passava. Não é interessante, irmão, que a gente consegue viver um paradoxo, e todo vencedor vive uma vida paradoxa. Tudo. Ele é forte fora de casa, fraco dentro de casa. Como que eu posso ser forte aqui e fraco aqui? Me explica, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você é forte numa área, fraco em outra. Grandes revelações, mais um espinho na carne, que me esbofeteia 3 vezes. Então é interessante você pensar que Naamã é um homem, para mim é que para o brasileiro é difícil, porque a gente nunca enfrentou guerra mesmo. Mas esse homem seria como se fosse um Nelson Mandela da África, ou um Martin Luther King. Ele foi um homem que salvou o seu povo. Ele era um homem que quando ele saía de casa, não tinha uma pessoa que não dava para ele coisa sem ele precisar pedir, e falava, pega, isso aqui é uma gratidão minha, porque você salvou a nossa casa. Você matou e destruiu Acabe, nossa família não foi destruída, porque por causa de você, Deus nos deu proteção. Mas ele é um homem leproso. Ele é um homem que ele tem um grande problema entre uma fama notável e um problema indetectável. Ouça isso. Não tem nenhuma pessoa aqui dentro que não tenha uma coisa na sua vida que você não tenha medo de que isso saia na primeira página do jornal. E não adianta falar e você me olhar com essa cara que a tua vida... Não. Você sabe que se... Irmão, vamos falar a verdade. Imagina se todos os teus pensamentos viessem à tona. Eu acho que você não ia aguentar. Gente, eu pensei isso. Ah, foi. É que você esqueceu, mas você pensou. Em outras palavras, olhe para alguém e diga assim: tu não é muito melhor do que eu não, viu, irmão? Em outras palavras, olha para alguém: eu sei que por detrás desse terno, por detrás dessa colônia cheirosa,
desse sapato caro, desse cabelo bem feito, dessa unha pintada, desse óculos. Eu sei que tem uma lepra escondida aí. Tem um espinho na carne, tem. Então, irmão, quando alguém tiver o podre publicado, não curta, não compartilhe, não comente, porque vai que amanhã é o teu. E eu te garanto, irmão, se Deus trouxesse a lume tudo da tua... Irmão, vamos falar a verdade, irmão. Eu sei que quem está do lado de você acha que eu não estou falando com ele, mas estou falando com você. Você sabe o que é você? Irmão, tua família é maluca, irmão. Você tem uma família doida. E se Deus fosse trazer à tona tudo que a tua família faz ou fala, irmão, você ia ficar com vergonha de você mesmo. Como diz um amigo, eu estou me sentindo tão pequenininho que se cuspir no chão eu saio nadando, gente. Tão humilhado que eu estou agora. Ele é um homem poderoso, mas ele é um homem leproso. Pergunte para alguém do seu lado. Aliás, pergunte para você mesmo, irmão. Como que seria a reação de quem está do meu lado se soubesse o que eu tenho que esconder? Irmão, se quem está do teu lado soubesse as coisas que você esconde, não, eu não escondo nada, para de mentir, irmão. Você esconde aquele problema seu com teu filho, com a tua mulher, por conta daquele teu outro filho do casamento, por conta do teu marido. Irmão, você esconde, irmão. É que todo mundo leva para o extremo de um pecado. Não. Você esconde alguma coisa, algum pensamento. O que as pessoas pensariam se elas tivessem a condição de ver você sem armadura e olhar e falar: ele não é o pastor que eu pensava que ele era. Irmão, vou lhe falar uma coisa: se todo pastor tivesse a vida dele exposta, não tinha crente na face da terra. Porque você esquece uma coisa: pastores vieram dos bancos, e quem veio dos bancos veio do mundo. Então, no fundo, irmão, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Não, mas eu nunca fui para o mundo, irmão. Se você nasceu, irmão, todo mundo que nasceu da carne já nasceu em pecado. Você pode nunca ter bebido, nunca ter estuprado, nunca ter matado, nunca ter assaltado, nunca ter cheirado. Mas eu nasci na igreja. Irmão, nascer na igreja não quer dizer que você nasceu salvo, não. Larga a mão de graça. Quem está nos bancos veio do mundo, e quem está no púlpito veio dos bancos. Então, irmão, por isso que eu falo: não, mas não acreditava que tinha um pastor que tinha uma vida assim. Irmão do céu. Se você soubesse se você lembrasse que a unção é santa, mas o vaso é de barro, e às vezes você pega um pouquinho do vaso, ao invés de pegar um pouquinho do azeite. Você pega um pouquinho da nossa parte podre, ao invés de pegar um pouquinho da parte que é especial. Pense nisso comigo, irmão. Por isso que é complicado esse tanto de rede social, de igreja. Bom, mas tudo bem, vamos continuar. Primeira coisa que eu quero que você anote, eu quero que você guarde, é sobre a importância de você enxergar proteção. Diga: proteção. Então eu vou te dar 7 coisas, porque foram 7 mergulhos, mas a primeira eu quero que você anote: proteção. Porque veja só, esse é um homem que todo mundo vê ele como um herói, mas ninguém sabe que quando ele chega em casa, ele tira a armadura, ele tem que tirar as faixas fedorentas com pus, as faixas fedendo, as faixas com sangue, as faixas com água, as faixas que estão apodrecendo. Irmão, ouça isso: esse homem paga um preço muito alto para poder sair na rua e andar vestido. E não é interessante que todo mundo quer ser você, até saber o preço que você paga para ser quem você é? Não é interessante, irmão, que ninguém sabe o quão caro custa ser você? Eles te admiram, mas eles não sabem que para você ser você, para mim fazer o que eu faço, para mim ter o que eu tenho, para mim ser eu, para mim ser esse eu aqui, você não sabe a lepra que isso me custa. Não tem uma pessoa aqui dentro que não possa dizer isso, que as pessoas não têm noção do preço que você paga para ser você mesmo. E você tem que esconder. Por uma razão: se a lepra vem a público, numa época que não tem hospital, numa época que não tem remédio, numa época que o leproso era condenado à morte, você sabe, o leproso era afastado da sua família, nunca mais via ela, e ele ia para uma colônia de leprosos e ele ficava ali esperando a morte. Então, se alguém descobre que ele tem lepra,
Aliás, descobriram, porque a menina descobriu, a esposa descobriu. Mas se alguém que descobriu espalhasse que ele tem lepra, esse homem perdia a admiração do rei. O rei ia ter que afastar ele, tirar ele do cargo dele. Ele era o capitão do exército da Síria. Ele era um homem rico, ele era um homem poderoso, um homem que todo mundo, quando via, saía aplaudindo ele. Ele era um homem como talvez Juscelino Kubitschek. Qualquer pessoa pode ter suas preferências de Bolsonaro, Collor, Lula, mas irmão, ninguém pode falar que o Brasil só é um país melhor porque o presidente Juscelino Kubitschek fez em 5 anos o que não foi feito em 50. Então a gente aplaude ele. Todo mundo em algum ponto tem que convergir e falar: esse foi um grande homem, esse foi um homem, irmão, todo mundo reconhecia, Naamã é um grande homem, Naamã é um homem maravilhoso, graças a Naamã nossa vida é melhor, graças a Naamã nossa vida é uma vida segura, nossa vida é uma vida positiva, uma vida saudável, nós temos condição de avançarmos, nós não perdemos, não fomos, não, graças a esse homem, mas ele é um homem que tem que esconder uma coisa, porque se todo mundo soubesse, a vida dele estava arruinada. E irmão, não é interessante que Deus deu para ele graça, para ele esconder, e Deus protegeu a lepra? Não entendi, pastor. Irmão, não é interessante que Deus te deu graça e Deus protegeu você de passar pelo vexame? Você não entendeu? Para alguém isso aqui não importa, mas você já parou para ser grato a Deus pela proteção que Deus te deu? Não é a proteção física, é a proteção da sua moral. Que Deus protegeu a tua moral do vexame. Deus protegeu as pessoas de saberem do que acontece na tua casa, na tua vida, no teu sentimento, na tua saúde. Você acha que eu não estou falando com você, mas eu estou falando com você. Você só agradece a Deus porque o carro não capotou. Irmão, você tem que agradecer a Deus e falar: Senhor, obrigado, porque aquele dia que eu falei aquilo lá, o Senhor não deixou ninguém ouvir e sair espalhando. Senhor, obrigado, porque o Senhor não deixou ninguém saber do adultério, do roubo, dos meus pecados passados. O Senhor protegeu a minha moral. Porque se o Senhor deixasse alguém ver a minha lepra, talvez ninguém ia acreditar na minha pregação. Eu estou falando uma coisa aqui tão real, que irmão, vamos falar a verdade. Por isso que é complicado você ser pastor e ser muito próximo do público. Porque as pessoas, quando vêm à tua vida, eles não pensam que você tem autoridade para pregar aquilo. Porque é aquilo que eu te disse, todo pregador, ele é desafiado a pregar além do que ele vive. Não é viver uma vida falsa, mas é às vezes dizer que Deus cura e você está doente. E às vezes Deus não vai te curar, mas você tem que dizer: Deus quer te curar, irmão, mas Ele não quer te curar. Mas você é desafiado a pregar além do que você vive. Então a primeira coisa que eu tenho que ser grato é proteção. Diga bem forte: proteção. Pergunta para você mesmo e responde para você mesmo: irmão, quantas coisas Deus não te protegeu do vexame? Aquele teu filho cabeça dura, aquele teu emprego complicado, aquela decisão que você tomou, aquela coisa lá atrás, irmão, que se todo mundo soubesse, ninguém ia parar para te ouvir. Irmão, para falar a verdade, irmão, tem coisas que você, mãe, sabe, que se você contasse para o teu filho, meu filho é pequeno, se o teu filho soubesse o que você fez na adolescência, teu filho nunca mais vai olhar na tua cara. Tem coisa, marido, mulher, que se você soubesse do outro que ele fez na infância, na juventude, você nunca mais olhava na cara. E não é interessante que Deus deu graça para esse homem proteger o que é improtegível? Porque como é que você vai abafar? Irmão, é que é difícil falar, mas irmão, vamos lá, irmão. Quando você está com aquela desinteria danada, irmão, e você não aguenta, irmão, dá para saber, porque você fica o tempo todo, irmão, se mexendo. Você fica o tempo todo se mexendo. Dá para saber. De vez em quando alguma coisa escapa e a gente sente que escapou. Agora pensa esse homem, eu estou falando isso, mas é para você levar a sério. Às vezes ele dá um passo, e num passo que ele dá, estoura uma bolha, vaza pus, e o cheiro começa a subir. Ele faz um movimento, a pele abre, a carne abre, rasga, sai aquele cheiro. E como é que alguém vai? Devia ter alguém atrás jogando perfume para quê? Porque ninguém pode saber o que ele está passando, para ele não perder o que ele ganhou. Eu vou dizer isso até você se convencer. Agradeça a Deus porque Deus protegeu a tua moral, irmão. Agradeça a Deus porque, eu vou lhe falar uma coisa, você não tinha casado com quem você casou se aquela pessoa soubesse tudo da tua vida, irmão. Não. E para de falar para mim que tua vida é uma vida aberta, que você sabe que até o teu pensamento, irmão, às vezes um pensamento: nossa, você pensou isso de mim? Eu pensei, mas eu não falei. Mas você pensou. E quem pensa fala, mas eu pensei. Então, levante a mão bem alta e diga assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me protegeu do vexame.
Olha para alguém e diga assim: se você não tiver nada para agradecer a Deus, irmão, você já tem alguma coisa para começar a agradecer agora. Deus te livrou do vexame. E graças a Deus por isso. Agora pense nisso. Diga para alguém do seu lado: todo problema é uma bênção. Vamos lá, quantas pessoas você vê escravo nesse texto? Responda para mim. Vamos lá, para mim ver se alguém aqui. Uma? Alguém viu duas? Eu vi uma menina presa, sem liberdade, e eu estou vendo um homem preso numa doença. Eu vejo uma menina olhando para o homem doente, e tudo que ela queria era ser livre, poderosa, rica e autoritária. Mas ao mesmo tempo eu vejo o homem doente, rico, poderoso, livre e autoritário, olhando para a menina presa e falando: como eu queria ser jovem, ter força e ter saúde. Não é interessante, irmão, que problema é uma bênção, porque o problema faz quem tem mais começar a ser grato, e quem tem menos e tem um pouco começar a ser humilde. O homem olhando para ela e falando: eu daria tudo para ser jovem, mesmo acorrentado, mas ser saudável. E o homem que tem muito, ele é humilde para reconhecer que tudo que ele tem não é suficiente. A menina presa tem mais do que ele. Ela não tem dinheiro, ela não tem fama, ela não tem favor com o rei, mas ela tem saúde, tem vida. E se você tem saúde e vida, é questão de tempo para você ter dinheiro, favor com o rei, poder, autoridade. Agora, este homem tem poder, favor, autoridade e dinheiro, mas ele não tem saúde. Então você vê o homem grande sendo humilde, reconhecendo: ela tem o que eu não tenho. E a menina que tem quase nada, sendo grata e olhar e falar: ele tem tudo que eu não tenho, mas em compensação eu tenho uma coisa que ele não tem: tempo e saúde. Às vezes, irmão, Deus faz questão de deixar alguém ter um problema exposto, que é para você começar a ser mais humilde e reconhecer que você pode ter muito, mas não tem tudo. Ou então para fazer você ser grato e falar: Senhor, eu pensava que eu tinha pouco, mas eu tenho muito. E é interessante porque essa menina tem um poder muito grande. Ela tem a resposta para o problema dele, mas ela tem que todo dia fazer uma pergunta dentro de si e decidir: eu ajudo quem me prendeu, ou eu deixo esse infeliz morrer? Eu ajudo quem me tirou de casa, quem me arrancou de perto da minha família, quem tirou minha liberdade, quem me tirou de perto da minha igreja. Eu ajudo esse infeliz, ou eu deixo esse infeliz morrer e fico aqui olhando e fico só observando? Se você, irmão, não entende o que eu vou lhe falar, você vai entender. Deus vai testar o teu caráter quando Deus te der poder e você tiver condição de fazer mal para quem te fez mal. Você vai fazer mal para quem te fez mal? Ou você vai ajudar porque você sabe que, segundo, toda vez que você tem oportunidade de fazer o bem e não faz, o bem que Deus podia te fazer, Ele não faz. Toda vez que você tem chance de abençoar alguém e não abençoa, Deus olha para você e fala: eu tinha chance de te abençoar, mas não vou te abençoar. Por quê? Porque se você não foi bom para abençoar, tu não é digno para ser abençoado. Se você não foi disposto a dar, você não vai ser digno de receber. Essa menina, ela foi e falou: olha, meu senhor, eu sei que o senhor tem um problema, mas eu conheço alguém que conhece alguém que sabe o que fazer pelo senhor. Eu conheço um profeta que conhece um Deus, que esse Deus sabe o que fazer pelo senhor. Então olha, eu sei que eu não tenho muito para dar para o senhor, mas eu tenho um contato. E esse contato não está aqui, está numa outra terra. Mas esse meu contato tem um contato. E esse contato maior, ele sabe exatamente o que o senhor tem que fazer. Então,
posso até lhe ajudar, mas eu quero algo em troca. Não, ela não disse isso. Não, ela não disse isso. Aliás, o interessante é que depois você nem sabe o que houve com a menina. Por quê? Porque Deus, irmão, às vezes quer que você entenda: você fez o quê? Para ser aplaudido ou para viver o teu propósito? Você ajudou, porque veja, essa menina, ela sabia: eu estou presa aqui, mas porque Deus me colocou aqui. Porque se Deus não me colocasse aqui, quem que ia poder dizer para esse homem a solução do problema dele? Então peraí. Os passos bons de um bom homem, os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor. Quando a Bíblia diz que os passos de um bom homem são confirmados, em outra tradução diz: os passos de um bom homem são ordenados. Ordenar é o seguinte: dá um passo, ordem. Dá outro passo, ordem. Quer dizer que Deus, Ele ordena os passos de um bom homem. Ele diz para o bom homem: você vai agora para tal lugar, agora você vai para tal lugar. Agora eu vou lhe falar uma coisa: se Deus ordena o passo de um bom homem, Ele não ordena só passos bons, Ele ordena passos ruins. Ele não ordena só degraus que sobem, Ele ordena degraus que descem. Às vezes Deus vai falar para o bom homem: agora você vai descer. E às vezes Ele vai falar: agora você vai subir. Por que Deus deixa coisas ruins acontecer com você se você é uma pessoa boa? Porque os passos de um bom homem são ordenados pelo Senhor. Deus é quem ordena o mal vir na tua vida e o bem vir na tua vida. Ele às vezes ordena o mal vir, por quê? Porque você se esquece uma coisa: às vezes, quando você pedia para Deus te usar, você achava que Deus ia te usar cantando, pregando, ensinando, profetizando. E você não sabia que Deus ia te usar colocando você num leito de hospital, para fazer você ficar doente, para fazer você ter uma fé, que até as enfermeiras iam falar que você é um paciente doido e maluco, mas alguém do outro quarto ia ouvir da tua fé, e aí você não entendia que você estava doente, mas era Deus te usando, Deus usando a tua doença para poder ensinar alguém sobre um Deus, que essa pessoa não acreditaria, mas porque ela vê a fé. Porque veja, se você acha que Deus te usa falando, pregando, você está esquecendo que às vezes Deus te faz pegar um câncer para você ser curado, e era só para alguém que estava passando pelo vale da sombra e da morte, visse você dar um testemunho para que essa pessoa ficasse firme e ficasse convicta de que existe um Deus que é verdadeiro, porque ela estava prestes a abandonar o evangelho, ela estava prestes a apostatar, ela estava prestes a ir embora, mas quando ela viu que Deus era real mesmo, e aí você acha o seguinte: Senhor, por que eu estou passando por isso? Você não pediu para Deus te usar? Você não pediu para Deus te usar? Por que você acha que Deus te meteu um câncer no corpo? Você acha que Deus deixou você ficar com uma leucemia? Por que você pediu para Deus te usar? Ele está te usando através da doença. Você não está vendo, não? Eu já disse aqui já sobre o meu fato. Eu já disse já no instante que eu estava fazendo o meu cateterismo, uma mulher idosa teve um infarto. Médicos foram correndo. Meu pai ainda aconselhou a filha, chorada, desesperando, acho que estava chorando, desesperada no corredor, pensando que a mãe morreu. Ele pregou o evangelho ali. Será que talvez Deus não me fez precisar passar por uma ponte de safena e me fez nascer com uma deficiência no coração? Mas já foi arrumada, tá, irmão? Para quem quiser me ver morto, já foi arrumada. Vocês vão ter que me engolir por muito tempo. Eu não quero viver muito tempo, eu só quero viver tudo que Deus te prometeu para mim, irmão. E Deus me prometeu muita coisa, irmão. Então, irmão, aguenta aí que você vai ter que viver muito ainda. Diga para alguém do seu lado: você ainda vai ter que aguentar muito ele, viu, irmão? Ah, vai. Você acha que será que... pastor, o senhor está sendo humilde? Não, eu não estou sendo humilde, estou sendo verdadeiro cristão. Você acha que Deus não é capaz de ter me metido um problema para que eu estivesse no local certo, na hora certa, para que uma alma só fosse ganha? E você acha que é por conta de você, irmão, que o diabo está enfrentando tudo isso? Não, irmão, o diabo não está lutando contra você, irmão. Ele está lutando contra as pessoas que Deus vai te usar para ganhar. Essa menina, ela tem ciência. Eu estou aqui, mas eu não estou aqui por acaso não. Meu Senhor, eu conheço alguém que conhece alguém que sabe o que fazer pelo Senhor. Eu sei que o Senhor me trouxe para cá para me te servir, e eu vim para cá te servir mesmo. Eu sei de um profeta que sabe de um Deus. Não é esse Deus daqui da Síria, é um Deus. É um Deus, é um Deus, é um Deus. Segunda coisa, anote aí: poder. Naamã tinha o poder do exército, a menina tinha o poder de Deus.
Naamã era grande porque ele era chefe do exército da Síria. E mal sabia ele que a menina era grande porque ela tinha Deus do lado dela. Em outras palavras, Naamã era grande porque ele tinha algo e fazia algo. A menina era grande porque ela conhecia alguém. Anote isso: o verdadeiro poder não é o que você tem, nem o que você pode, mas é quem você conhece. Isso aqui é uma chave para você guardar para a vida inteira. O verdadeiro poder não é o que você tem, o que você pode, mas quem você conhece. Você pode ter 1 milhão, mas não ter o telefonema certo. Um telefonema te dá o que 1 milhão não pode te dar. Uma pessoa na tua vida pode colocar onde o dinheiro não pode colocar. O poder real não é o que você tem, não é o que você pode, mas é quem você conhece. Uma pessoa pode fazer por você mais do que um cheque de 1 milhão. Naamã é um homem poderoso, porque ele pode e ele faz. Ele pode o quê? Ele pode ganhar uma guerra, e ele faz a cada dia que se passa o exército ficar mais forte. Mas ele não tem um poder verdadeiro, porque o poder verdadeiro é você conhecer quem pode tudo, quem sabe de tudo e quem tem tudo. Naamã pensa que ele tem poder. Poder mesmo tem a menina. Essa menina conhece Deus. Pergunta que eu te faço, irmão: antes de você ficar reclamando que você não tem, quem que você conhece? Ah, eu não tenho dinheiro para entrada. Você conhece o Deus, dono do ouro e da prata? Ah, eu não tenho condição de pagar. Peraí, você conhece o Deus que manda até corvos trazerem comida no bico do seu corpo? O teu poder, irmão, não está no que você tem, no que você faz, mas em quem você conhece. Isso aqui é uma palavra para você parar de chorar hoje. Quem você conhece, irmão, tem o que você não tem, pode o que você não pode. E por que você está achando que você é a vítima da situação? Você não é a vítima, você é mais do que vencedor. Olha para alguém e diga assim: irmão, para de ter dó de você mesmo, irmão. Não, eu vou falar até você dar um chute na canela de alguém se ele não entender. Para de ter dó de você mesmo. Ai, eu não tenho nada. Ai, eu não sei de nada. Não sabe de nada? Se você conhece Deus, Daniel diz: o povo que conhece o seu Deus fará proezas. O povo que conhece o seu Deus fará grandes coisas. Irmão, se você conhece a pessoa certa, você tem o poder que precisa. Eu vou lhe falar uma coisa. E tem gente que vai dar glória por dar, mas tem gente que vai dar glória porque sabe que é verdade. Irmão, você tem noção que o presidente dos Estados Unidos acha que tem poder, mas ele não tem poder, poder mesmo tem você. Eu falei, e tem gente que quer dar glória por dar, mas tem gente que sabe o que eu estou falando. Você tem noção que o presidente dos Estados Unidos tem poder para poder pegar mais de 128 mísseis bélicos e apontar para o Brasil e destruir o Brasil em questão de poucos minutos? Mas você conhece um Deus que, se quiser, com um pensamento só, ele nem tem que falar, ele faz a água subir, o céu descer, ele abre caminho no meio do mar. Irmão, você tem noção, irmão, que o teu patrão acha que teve poder para te mandar embora, mas ninguém tem poder para impedir você de entrar, porque somente Deus tem poder mesmo para definir uma coisa na tua vida. Você tem noção que o teu médico tem poder para fazer um exame e dizer não vai passar de tal mês, mas ele não tem poder para fazer você continuar vivo, porque ele tem poder de dar opinião, mas ele não tem poder de mudar os fatos. Se Deus te tirar um câncer, ele não pode dizer outra coisa a não ser de fato você foi curado. Então peraí, essa menina é pequena, mas ela é poderosa. Irmão, às vezes tem vontade de dar um chute na canela de uns crentes aqui dentro, irmão. Que é para fazer, sério, que é para fazer você voltar a lembrar quem que você é. Você tem noção de quem que você é, cara? Você tem noção que você é co-herdeiro com Jesus? Que o teu irmão mais velho tem, você tem direito a uma parte da herança? Se ele é o dono do ouro e da prata, eu tenho direito a um pouquinho. Ah, você não deu glória porque você é ruim até para receber dinheiro, irmão. Se ele tem poder sobre a vida e a morte, eu tenho direito de ter uma saúde um pouquinho melhor. Porque, peraí, irmão, se você acha que o teu inimigo tem poder, você esqueceu o Deus que você serve e a família onde você foi membrado. Diga para alguém do seu lado: o real poder, irmão, o poder verdadeiro, diga aí, não é no que você tem, nem no que você pode, mas é quem você conhece. Pergunta para alguém: quem que você conhece, irmão?
Eu conheço, irmão, aquele que se ninguém me quer, ele é o fiel amigo. Eu conheço alguém, irmão, que se ninguém me valoriza, ele me valoriza e ele diz que eu ainda sou importante para ele. Eu conheço alguém, irmão, que quando todo mundo está contra mim, ele está a favor de mim. Eu conheço alguém, irmão, que se precisar, ele faz o sol parar, faz a lua parar e me dá mais tempo para poder terminar de fazer o que eu tenho que fazer. Eu conheço um Deus que se quiser, ele faz eu ter em 10 meses o que 10 anos não me trouxeram. E se eu não tiver em 10 meses, ele faz em 10 semanas. Se não for em 10 semanas, ele faz em 10 dias. Se não for em 10 dias, ele faz em 10 horas. Se não for em 10 horas, em 10 minutos. E se não for em 10 minutos, é em 10 segundos. Eu sei. Mas sabe o que é interessante, irmão? As pessoas mais poderosas que eu conhecia não tinham dinheiro, mas tinham contatos. Porque quem tem contato, irmão, não morre pobre. Você não entendeu? Guarda o contato com teu Salvador, não é com o teu amiguinho, é com quem pode te salvar da hora da morte, com quem pode te salvar da aflição. Diga para alguém do teu lado: quem tem contato não morre pobre, irmão. Quem tem contato não morre na depressão. Quem tem contato não morre na infelicidade. Guarda o teu contato, guarda, volte a lembrar quem você conhece. Olha, eu não conheço ninguém que pode me ajudar nisso, mas eu conheço alguém. Ele conhece alguém que sabe o que fazer. A menina estava falando: eu conheço um profeta que conhece Deus, mas eu conheço um Deus que conhece alguém aqui embaixo que pode fazer essa pessoa liberar para mim o que tem que ser liberado. Então peraí, eu não conheço quem pode resolver, mas eu conheço alguém que conhece alguém que sabe o que fazer pela minha situação. Diga aí para alguém: eu não conheço, irmão, quem, mas eu conheço alguém que conhece alguém que sabe o que fazer por você. Pergunta para alguém: você entendeu, irmão? Eu não sei quem pode te ajudar a comprar, mas eu conheço alguém que sabe de alguém que pode saber o que... Oh, Jesus da glória, filho. Terceiro, provisão. Deixa eu te dar um princípio sobre provisão. Primeira coisa, proteção. Agradeça a Deus porque Deus te protegeu do vexame. Segundo, poder real. O poder real é quem você conhece, não é o que você tem, não é o que você pode. Terceiro, provisão. Eis uma coisa que você não entende sobre provisão: a provisão nunca está longe, ela está no alcance do seu braço. Vou repetir de novo. Isso é uma lei, gente, isso é um princípio. O princípio é uma lei que rege em todo o tempo. O princípio é o seguinte: se o sangue de animais apaziguava o pecado, somente o sangue do Cordeiro perfeito vai limpar o pecado. É um princípio. Eis um princípio que nunca vai mudar. Quando você precisar de uma provisão, não fique olhando longe, olhe para perto. A provisão está sempre no alcance da tua mão. O maná caía na porta da tenda, não era longe, caía numa distância que o povo podia pegar a provisão e comer. Ouça isso: a provisão que Deus tem para te mandar, Ele já te mandou. O problema não está na coisa que não chegou, é o olho de quem está procurando a coisa. Ou seja, você arrumou o teu foco, porque você não sabe, mas alguém naquele banco é a resposta de Deus que você pediu para Deus te dar. Alguém naquela igreja tem o que Deus precisa de trazer e você tem pedido para Deus trazer. Alguém tem a ideia, alguém tem o projeto, veja, se você não entender isso, você vai ficar procurando longe. Mas Naamã tem a resposta do problema o tempo todo dentro de casa. É a menina. Eu falei isso para alguns dirigentes, para alguns pastores: gente, quem está faltando está em algum lugar, é a gente que não está enxergando, mas está perto. O rei que falta está em algum lugar, está perto, não está longe, porque Deus nunca vai deixar o que você precisa ficar longe. Nunca. A provisão que você precisa, a ideia que você precisa para vencer no teu trabalho, a ideia que você precisa para pagar suas dívidas, o que você precisa, a provisão, a solução para o teu problema de saúde, tudo isso, irmão, está perto. Por exemplo, talvez você não conheça um médico, mas tem alguém do teu lado que conhece um médico. Está do teu lado, irmão, a provisão, e você não sabe. Talvez você não conheça um gerente, você não conhece uma pessoa que te ajude lá, mas quem está do teu lado conhece. Então entenda isso. Estica o teu braço mais longe, o mais possível. Irmão,
o que você tem pedido para Deus te dar está a essa distância de você. Você não entendeu? Tá a essa distância de você. É que talvez você está querendo procurar alguém bonito, mas é alguém ruivo atrás das ovelhas malhadas. Às vezes você quer muito e é 5 pães, 2 peixinhos. Às vezes você quer uma espada, mas é uma queixada de jumenta. Então peraí, o que você precisa não está longe. Diga para alguém do seu lado, está a um esticar de braço, irmão, de você, irmão. A distância é um esticar de braço. Diga para alguém do seu lado, se você esticar, você vai tocar. Você não entendeu? Se você esticar, você vai tocar. Se você esticar, você vai tocar. Toque em alguém do seu lado, irmão, porque quem sabe essa pessoa tem o contato de alguém. Talvez essa pessoa tenha a unção para liberar sobre a tua vida. Talvez essa pessoa tenha a ideia para te dar. Talvez essa pessoa tenha o conhecimento que você precisa. Mas de fato, a provisão que você precisa está sempre a um esticar de distância. Não é a 2 metros de distância. Nunca. É uma queixada de jumenta. É 5 pães, 2 peixes. É um pouco de azeite, um pouco de farinha. Nunca está longe, sempre está perto. Então, diga para alguém do seu lado, os dias de ficar chorando pela provisão acabou hoje, viu, irmão? Hoje é o dia de agradecer e falar, Senhor, só me faz enxergar. Quem? Só me faz enxergar onde? Só me faz enxergar em que lugar está. Porque o Senhor nunca teria prometido para mim uma coisa grande e deixaria a promessa longe. A promessa está perto porque a promessa depende da provisão. O profeta pode estar longe, mas quem conhece onde o profeta mora, qual que é o nome dele, em que país ele está, essa provisão está aqui dentro de casa. Está oh meu Deus, meu Deus. Senhor, eu não tenho dinheiro. Irmão, você não entende, o dinheiro está isso aqui longe de você. Não, mas eu já procurei. Irmão, você já procurou mesmo? Eu te garanto que tem uma coisa na tua vida que você falava, gente, como eu não pensei nisso antes. E você vai falar isso daqui a pouquinho para mim, pastor, como eu não pensei nisso antes. Pastor, eu falo, tá vendo, bobão? Bobão, porque você ficou dando moral mais para o diabo do que para Deus. Porque toda vez que você fala mais do que o diabo está fazendo, você está engrandecendo o diabo. Vou dizer de novo. Irmão, para de ser bobo. Tudo que você fala muito, você engrandece. Vou falar uma coisa que é séria, irmão. Não é para você ficar feliz e gritar, não, mas é sério. Foge de quem só fala, irmão, de luta. Porque se você fala do que o diabo está fazendo, você está deixando o diabo grande e Deus pequeno. Tudo que você fala muito engrandece. Fica falando demais dessa tua hérnia de disco. Essa tua hérnia aí vai deixar você paralítico. Não é misericórdia não, isso aqui é verdade. Porque o poder da língua, da vida e da morte estão na língua. Agora começa a ficar falando que você serve um Deus que cura, que você serve o Jeová Rafá. Fica falando, olha, fale igual os meninos que entraram na fornalha. Eu não sei se ele vai, mas o Deus a quem servimos pode nos livrar do fogo ardente. Eu não sei se ele vai, não sei se ele quer, mas eu sei que ele pode, eu sei que ele tem, eu sei que ele faz, eu sei que ele... Diga para alguém do seu lado de novo, até essa pessoa dar glória. A provisão está sempre dentro de casa, irmão. Sempre. Deixa eu caminhar para o fim. Aí você sabe, Naamã vai, pede, porque a menina diz o seguinte, olha, eu penso que ela deve ter dito isso. Não está na Bíblia, mas minha imaginação pensa, e eu tenho uma boa imaginação. Olha, eu tenho um contato. Eu tenho um contato que tem um contato. Vou até mandar um zap para ele aqui agora. O senhor chega lá em quanto tempo? Vou falar para ele esperar o senhor. Agora é o seguinte, ele não... Eu vou até mandar chamar o Uber para o senhor rapidinho, mas olha... Ele não está aqui não, ele está lá em Israel. Ele está no lugar que o senhor acabou de destruir. Ele está no lugar que o senhor matou todo mundo. Aliás, ainda bem que o senhor não matou todo mundo, hein? Irmão, às vezes você tem que olhar e falar, ainda bem que eu não matei todo mundo, gente. Eu já criei confusão com tanta gente, que se eu tivesse criado com todo mundo, eu tava lá, vou ficar quieto, que eu sei que eu estou falando para alguém. Porque às vezes às vezes você fala, Senhor, obrigado, porque eu não briguei com ele. Eu briguei com ele, mas com ele não, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Eu xinguei, amaldiçoei todo mundo, mas ele não, Senhor, obrigado. Quando eu ia falar dele, o telefone tocou. Ai. Ok. Fala assim, irmão, agradeça porque Deus te livrou de matar tudo, hein, irmão? Irmão. Irmão. Sabe o que eu amo? Eu amo quando Davi vai sacrificar na era de Araúna, e a Bíblia diz que o anjo parou com a espada no ar. Irmão, não é interessante, irmão, que o anjo ia matar mais um e a espada parou no ar? Não é igualzinho eu e você? Irmão, você ia pegar o telefone, mas você ia descascar, irmão, em cima da cabeça daquele cara. Quando você ia... Tá pronto o almoço? Tá, deixa pra mais tarde. Você nem lembrou. Eu vou fingir que não é com você que eu tô falando. Bom, então é o seguinte. Eu conheço um contato, mas o senhor vai ter que voltar lá. O senhor vai ter que voltar onde o senhor criou um problema grande. Irmão, deixa eu lhe falar algo, irmão. Deus vai exigir humildade tua quando você for buscar a tua providência. Porque o maná pode cair na porta, mas ainda assim você tem que agachar para pegar. Você vai ter que abaixar o teu nível e ouvir uma criada. Imagina Naamã. Fala, filha. E aí ele tem que abaixar mais ainda. Porque veja, nesse texto você vê ele indo para o rei da Síria, subindo. Mas você não viu que ele subiu para descer. Olha para alguém e diga assim: às vezes Deus vai te fazer subir para descer. Às vezes, irmão, você vai lá e vai falar: me ajuda a chegar lá. Ele vai falar: tá, pode ir lá. Só que aí o caminho, irmão, você tem que chegar no humilde. Deixa eu explicar para você só essa parte aqui. Vamos lá. Síria e Israel tinham acabado de enfrentar uma guerra. Era um novo rei, ok? Então eles estão em fase de reconciliação, de voltar a ter paz. Se Naamã chega lá em Eliseu e já vem pedindo um milagre, aí lascou, irmão. Porque este homem não pode pisar num país que ele acabou de sair de lá destruindo tudo, chegando lá e causando a impressão de que ele voltou lá para destruir o resto que ficou. Você entende isso? Então ele vai no rei da Síria e fala: rei, a resposta do meu problema está lá dentro. Faz o seguinte, me dá umas cartas para mim ir lá, dizendo que eu estou chegando lá em paz, que é para ninguém quiser criar confusão e a gente sai daqui no tiro, porque se eu pisar lá de qualquer jeito, alguém vai sair morto. Vão achar que, você veio aqui para terminar de matar o que não foi morto. Não, então peraí. Me manda uma carta para me chegar lá em paz. Paz e amor, bandeira branca. Bandeira branca. Você cantava muito isso, irmão. Calma, estou de boa. O rei da Síria escreve a carta para o rei de Israel. Quando o rei de Israel lê a carta, sabe, irmão, gente com síndrome de perseguição? Ele, alguém do lado dele, o que foi? Ele falou: esse cara é louco. Esse cara está me mandando para cá um leproso, para mim dar um jeito no leproso. E ele sabe que eu não tenho poder para curar leproso. Ele está fazendo algo, ele está criando argumento para criar guerra. Está vendo, não curou ele, eu vou te matar. Está entendendo? Como é que eu vou curar ele agora? Aí Eliseu manda um recado: calma. Para que tanto escândalo? Irmão, às vezes eu tenho que perguntar para umas pessoas perto de mim: calma. Para que tanto escândalo? Tu não dá conta? Mas a provisão está sempre perto. Quando Eliseu diz assim: manda ele para mim, rei, ele está falando nas entrelinhas: o senhor está desesperado porque o senhor não dá conta? Fique em paz, tem alguém aqui que dá conta do recado, manda ele para mim. Pense nisso, irmão. Às vezes você é essa pessoa que alguém está desesperado: ai, o que eu vou fazer? Eu não sei. E você tem que falar: irmão, fique em paz, tu não dá conta, deixa comigo. Passa para mim a batata quente que eu resolvo ela. Passa para mim, não tem problema. Passa para mim o problema, a equação que eu resolvo rapidinho aqui. Agora, irmão, deixa eu caminhar para onde eu quero chegar, porque eu tenho que terminar. Ainda tenho que fazer aqui o que deve ser feito, você sabe disso. Anote quarta coisa aí: posição.
Ele começou indo no rei da Síria, para terminar indo no profeta. Ele começou subindo para descer. Tem gente, irmão, que não entende que a posição que Deus te quer não é no meio dos profetas. Deus te quer no meio dos reis. Deus te quer no meio dos profetas. Você quer ver só que é isso? Isso é quando você vai resolver o problema e vai naquela grande pessoa de grande renome. E a pessoa fala: eu não posso fazer nada não. Vai lá. Não foi isso que aconteceu com ele. Mas ele foi no capitão da Síria, o capitão da Síria foi no rei da Síria, para depois descer para ir para o profeta. Pense nisso. Onde que Deus quer te ver? No palácio ou na casa do profeta? Onde que tem que ser a tua posição? Teu problema pode ser até de dinheiro, teu problema pode ser até profissional, mas eu te garanto que se o teu problema é profissional, você ir na mesa do teu chefe não vai resolver. Mas se você for na porta da casa do profeta, você entende isso? Às vezes você quer ir em quem tem poder para resolver, mas ele não tem poder mesmo, porque o coração do rei é como o rio na mão do Senhor. Ele move para a direção que quer. Quando o rei não resolve, o profeta resolve. Quando eu falo de posição, eu quero que você entenda o seguinte: onde que Deus quer me ver? No meio dos reis ou no meio dos profetas? Um rei mandou ele para o outro rei. E aí sabe o que o outro rei falou? Aqui não dá não, vai para o profeta. É a mesma coisa quando você vai no banco e eles falam: não foi aprovado. E aí você que achava que o gerente ia resolver, teu amigo ia resolver, na verdade é o joelho no chão que vai resolver. Às vezes, irmão, não é estar no meio dos grandes que vai resolver, mas é estar no meio dos íntimos que vai resolver. Olha para alguém do teu lado e diga assim: teu lugar não é no meio dos reis. Não, eu sei que você quer ficar lá, mas lembra que o rei só está lá porque o profeta ungiu ele. Teu lugar é no meio de quem tem intimidade com Deus. Em outras palavras, para de querer ser essa cambada de geração que quer ficar saindo na foto e mostrando que é importante. Vai para o joelho que você vai ser importante. Vai orar que você vai ter poder. Vai jejuar que você vai ter poder. Ficar copiando mensagem dos outros não vai te dar poder. Fica, meu Jesus da glória. Ficar andando com quem já tem não vai te dar. Andar com quem é. O rei, ele não é poderoso, ele tem poder. O profeta, ele não tem poder, ele é poderoso, porque os dons de Deus são dados sem arrependimento. Meu Deus da glória, meu Deus da glória. Diga para alguém do teu lado: qual que é a tua posição, irmão? Qual que é? Qual que é? Eu sei que você lida com muita gente importante, mas Deus quer saber, você está passando mais tempo com quem tem intimidade? Eu sei que você conhece muita gente. Irmão, olhe para mim, olhe para outras pessoas que você conhece. Você tem que lidar com pessoas. Às vezes, irmão, é interessante. Tem situações que me vêm que dá vontade de eu pegar e ligar para um cara. Sério. Às vezes dá vontade de você ligar para o presidente do banco, que você conhece ele. Mas você fala: calma, Deus me fez subir para descer. Ele me fez vir aqui e achar que não ia dar certo, e ver que não dava certo, porque o que ia dar certo mesmo era o espiritual. E aí eu quero que você entenda. Se quarta é posição, quinto, prioridade. Pergunta para alguém do teu lado: o que é mais importante para você, irmão? Pergunta: parecer bem ou ficar bem? O que você quer? Você quer ficar parecendo limpinho, mas estando sujo mesmo de lepra? Ou você prefere ficar sujo da água do Jordão, mas ficar limpinho de verdade? Qual que é a tua prioridade? Tua imagem ou tua necessidade? Qual que é, cara? Qual que é? Porque tem gente que é o seguinte: se ele sabe que a solução vai exigir que ele se desgaste, ele fala: eu não faço isso, eu prefiro, não, porque eu não vou me diminuir. Eu a essa altura fazer isso na minha vida, eu não vou, tá bom. Lembra uma coisa: quando você morrer, ninguém vai lembrar de você. Então a tua imagem vai com você. Mas se você não se importar com a tua imagem, você vai ficar vivo. Tá bom?
Não é interessante que às vezes alguém morre há muito tempo, você ficava lembrando da pessoa de um jeito estranho, quando você olha e fala, é mesmo, ele era assim, não era assim, era mesmo. Por quê? Porque a imagem, ela é passageira. Pensa nisso. Naamã quer a imagem. Eu vou descer no Rio Jordão, essa água suja. Espera aí, irmão, o que Deus está querendo curar? A lepra da carne ou a lepra do coração? Deus está querendo que ele morra ou que ele fique mais humilde para que ele viva e faça a sua obra? Ixi, contei o final da mensagem. Mas você leu o verso, né? Pense nisso comigo. Ele veio descendo. Ele desceu de capitão, que ouvia soldados e coronéis e oficiais, para um homem que ficou ouvindo uma empregada dentro de casa, presa. Fala, garota, o que você tem para me dizer? Aí ele teve que descer mais um pouquinho. Aí ele teve que ir lá para o rei de Jerusalém, de Israel. Aí ele fala, aqui eu não posso fazer nada, vai para a casa do profeta. Tá bom. Aí quando ele pensa que o profeta vai abençoar ele, aí ele tem que descer mais ainda. E aí vem, não é o profeta, vem o servo do profeta, vem o mensageiro, vem o lava-louça, vem o limpador, o faxineiro. E ele fala, quem é você? Teu patrão sabe quem eu sou? Teu patrão sabe que eu acabei de falar com o patrão dele? O que é para mim fazer? Ele mandou o senhor descer e mergulhar 7 vezes no Jordão. Descer mais ainda? Eu já desci muito. Todo mundo prova que é orgulhoso quando fala, depois de tudo isso, vou ter que fazer ainda isso? Todo mundo que fala, a essa altura eu vou ter que fazer isso, você já provou que tu é orgulhoso, cara. Porque quando você não é orgulhoso, você fala, é o que tem que fazer? Vamos lá, meter bala, bora. Por quê? Porque eu não estou nem aí com a minha imagem. Eu quero o meu milagre. Eu quero o que precisa ser feito. Eu faço o que tiver que ser feito. Eu vivo o que tiver. Meu Deus da glória. Agora, ouça o que eu vou lhe dizer. E eu estou caminhando para o fim. Porque a quinta coisa é prioridade, correto? Qual que é a tua prioridade, irmão? Você quer parecer bonito ou quer ficar bonito mesmo? Você quer fazer do teu jeito ou você quer que Deus resolva mesmo? Porque se for para Deus resolver, vai ficar feio, vai cuspir no teu olho, vai mandar você se lavar, mas vai voltar vendo. Agora, se você quiser ficar bonito, mas cego, em outras palavras, irmão, ouça isso. Se você quer subir, o caminho mais rápido para subir ainda é descendo. Deus está tentando arrancar de Naamã, não é uma lepra da carne, mas é do coração. Para fazer entender, rapaz, você já desceu muito para chegar até aqui. Agora você vai ter que descer mais ainda, vai para o Jordão. Você já foi muito humilhado, muito rebaixado. Agora você vai ter que se humilhar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma obra na tua vida, rapaz, que quando você sair daqui, eu tenho um propósito na tua vida, Naamã, que tu não adianta ficar orgulhoso não. Você vai ter que voltar para lá e falar, gente, aquele Deus que eu cresci adorando, aquele Deus é mentiroso. O Deus verdadeiro me curou. Falei o fim da mensagem. Você vai ter que voltar humilde e falar, o Deus que minha mãe ensinou a adorar, ele é falso. Destrói isso aí. O Deus verdadeiro é o Jeová Jiré, o Jeová Rafa. Esse é verdadeiro. Irmão, peraí, para um homem desse vir atrás e desfazer tudo que o povo dele fez a vida inteira, ele tem que ser humilde, mas ele ainda é orgulhoso. Eu agora vou falar com você, servo. Aí vem o servo e fala, pois bem, vai ter que falar comigo, não quer, tudo bem. Mas é o seguinte, ele mandou falar, vai ter que descer e se mergulhar naquela água suja, mas que é uma água que faz efeito. Não é interessante que a mesma coisa a igreja, vivem sujando a imagem da igreja, mas a igreja ainda é o lugar que faz efeito. Não é interessante, irmão, a mídia joga lama na gente, fala mal de pastor, mas vem pra cá, porque o sujo aqui sabe o que você precisa para viver o teu milagre. Eu tenho que me segurar, cara, senão eu tenho vontade de voar aqui e pular. Olha para alguém e diga assim, pode deixar te sujarem a imagem, irmão, Deus sabe do teu poder, Deus sabe. Pode falar mal o que quiser do Jordão. O Jordão ainda é o local onde Jesus se batiza. O Jordão é aquele que ainda viu o poder de Deus segurando ele de um lado para o povo passar do outro. O Jordão, em outras palavras, deixa alguém jogar a sujeira que quiser.
Eu descobri, irmão, que quem mais Deus quer fazer ir para frente, mais Ele puxa para trás. Eu descobri, irmão, que Deus, para trazer o rei dos reis desse mundo, faz uma prostituta dar luz à geração dele. Se você acha que você veio de um berço de ouro, Jesus veio de uma prostituta, irmão. E olha lá. Então, peraí. O que você quer? Qual que é a tua prioridade? Ficar bonito ou ficar bom? Ficar bonito ou ficar são? Porque se você quer que Deus resolva, irmão, faça o que tiver que ser feito. Se tiver que fazer mais, vai mais. E olha, eu vou lhe falar uma coisa. A prova de que você é humilde é que você está disposto a descer. Deus é grande, irmão, não porque Ele se assenta no círculo da terra e descansa os pés no chão, mas porque um dia Ele se desfez da tua glória, Ele se despiu da sua riqueza, se fez pecado, desceu, e aí depois desceu mais ainda, e aí depois desceu mais ainda. Mas eis uma regra, diga para alguém do outro lado bem forte aí: tudo que desce tem que subir uma hora, irmão. Se isso é mentira, me diga então que se você descer uma semente no solo, ela vai subir como uma árvore, porque tudo que desce sobe. Se o diabo entendesse que tudo desce e sobe, ele nunca tinha matado Jesus, porque ele pensou que jogou Jesus lá no chão morto, mas mal sabia ele que tudo que desce, sobe. Tudo que desce o Jordão, sobe limpo. Tudo que desce na oração, sobe com resposta. Tudo que desce na humilhação, sobe com a honra. Ouça uma coisa, e anote isso se você puder: todo grande, quando se abaixa, é humilde, e todo pequeno, quando se faz grande, é orgulhoso. Todo grande, quando se abaixa, é humilde, mas todo pequeno, quando se envaidece e sobe e quer crescer, ele é orgulhoso. E Deus amou Davi porque Davi era humilde, porque Deus é humilde. Ele se despiu da sua glória para vir para cá. Sexto, e o sexto é persistência. Ele mergulha 7 vezes. 7 é o número da perfeição, da plenitude. Irmão, você está disposto a ir quantas vezes até você ver dar certo? Tem gente que só vai 6, ou seja, 6 é o número do homem. Eu vou no meu limite. Deus está falando, não é 6, você vai 7 vezes. 7 é uma figura de linguagem metafórica, porque às vezes o teu 7 pode ser 70, às vezes o teu 7 pode ser 10 vezes que você vai tentar, e na 10ª vai dar certo. Porque o 7 é o seguinte: você vai tentar até dar certo, é perfeito. 6 é o número do homem, eu vou no meu limite. Mas lá está o homem chamado Naamã, mergulhou. Irmão, ele se enfiou de cabeça, tá? Mergulhar, irmão, quer dizer o seguinte: que não vai ficar uma parte seca, tudo vai. Irmão, sabe por que o teu milagre até hoje não veio? Porque você não mergulhou 7 vezes. Eu tenho que falar para você não achar que eu estou levando para o literal. Eu não estou falando de você pegar lá uma piscina e ficar mergulhando 7 vezes. Eu estou falando, você não tentou 7 vezes de cabeça tudo que você tinha. Você não pôs tudo de si 7 vezes. Você não se dedicou totalmente 7 vezes. 7 vezes quer dizer, você vai até dar certo. Porque o 7º é perfeição. Então a pergunta que eu te faço é: cadê a tua persistência? Quantas vezes você precisou até dar errado? Talvez foi mais do que 7, talvez. Mas você foi a 7. Você foi até dar certo. E 8º. Aliás, uma coisa para me observar, para me terminar. Você sabe por que os últimos meses o diabo tem lutado tanto contra alguns de vocês? Porque você está prestes a dar o último mergulho. Em outras palavras, alguns de vocês estão prestes a tentar a última vez, e dessa última vez vai dar certo. O diabo travou uma batalha para tentar desanimar você de tentar a última vez. Então olha para alguém e diga assim: irmão, eu estou no último mergulho, irmão. Eu vou tentar de novo. Eu vou me enfiar de cabeça de novo. Eu vou me tentar, oh Jesus, eu vou te dizer de novo, até você da glória. Eu vou tentar de novo. Eu vou me enfiar nesse projeto de novo. Eu vou para essa reunião de novo. Eu vou para aquele encontro de novo.
eu vou fazer a proposta de novo. Eu vou mergulhar a 7ª vez, porque eu sei que o diabo sabe que enquanto eu persistir, eu não tenho chance de perder. Quanto mais eu tenho, mais perto eu tô de chegar lá. Aliás, olha para alguém e diga para essa pessoa: irmão, você não chegou até aqui para voltar agora, né, irmão? Você não tentou para não tentar mais uma vez. Olha para alguém e diga assim: vai mais uma vez, vai mais 2 vezes, vai mais 3 vezes se precisar. Mas eu vou dizer uma coisa: talvez essa é a última vez que você vai descer. E eu penso que é a última vez, porque parece que depois que você tentou várias vezes, o diabo finalmente travou uma grande batalha, porque ele sabe que nessa próxima vez você vai viver finalmente o seu grande milagre, a sua grande vitória. E ele não quer que você mergulhe. Ele quer que você olhe para 6 vezes e diga: não adiantou, ainda está desse jeito. Mas Deus manda te dizer que se você de fato entende que Ele te protegeu, que Ele te deu poder, que Ele te deu provisão, que Ele te fez entender que você tinha tudo do teu lado, se você entende que Deus fez você mudar de posição, se você entende qual é a tua prioridade, então você vai dizer: diabo, eu vou mais uma, diabo, eu vou mais outra, eu não vou parar até eu alcançar o que Deus disse que eu vou alcançar. E sétimo é o tema da minha mensagem, porque o meu tema é: o teu problema vai te levar para o teu propósito. Todo mundo para de pregar quando Naamã sai das águas, mas aí, o que adianta você parar de pregar quando ele sai? Lê o que aconteceu depois. Ele falou: profeta, eu nunca mais vou adorar aquele meu Deus, não resolveu meu problema. Eu a partir de hoje vou adorar o teu Deus. E ele volta para lá, edifica um altar e sacrifica ali. E porque ele volta para lá, os sírios começaram a ouvir falar que o Deus deles não valia nada, mas o Deus de Naamã. E aí Deus teve que pegar um homem alto e respeitável para viver uma situação crítica lá embaixo, para que depois que ele passasse lá por baixo, aquele homem alto e honrado voltasse por cima, e ele falasse para quem tem influência, para quem ele influencia a vida, ele dissesse: o Deus que você gosta de mim, você me ama, você reconhece o meu trabalho, então hoje que eu vou lhe dizer, o Deus que eu conheço. Irmão, eu não sei você, mas você já indicou alguma coisa para alguém que você falou: você me conhece, né? Você sabe que eu não ia te indicar uma coisa ruim. É a mesma coisa pela qual, por que Deus, 7ª coisa, propósito. Qual que era o propósito? Qual que era o propósito de toda lepra? Qual que era o propósito e qual que é o propósito do teu problema? Deus fez você passar por isso, sabe por quê, irmão? Porque tem gente no teu trabalho que ele já ouviu falar de Jesus, ele já foi na igreja, mas ele não crê. Mas porque você tem influência na vida dele. Você entende isso? Porque Naamã é um homem influente na sua terra, ele vai voltar e todo mundo vai ouvir falar do Deus de Israel e vai falar: peraí, se o Deus de Israel resolveu o que o nosso Deus não resolveu aqui, então peraí, esse Deus é bom mesmo, hein? Eu amo um exemplo, e eu já preguei ele aqui já, mas eu quero que você guarde, porque muitos de vocês não sabem, não ouviram. Qual que foi o milagre que culminou na morte de Jesus? A ressurreição de Lázaro. Por que Lázaro precisou morrer? Porque quando Jesus ressuscita Lázaro, a Bíblia diz que a partir daquele instante começaram a procurar uma maneira de matá-lo. Em outras palavras, Lázaro teve que morrer para que Jesus viesse morrer e o nosso pecado fosse redimido. Eu não estou dizendo que a morte de Lázaro nos redimiu do pecado, mas a morte de Lázaro culminou na morte de Jesus, que culminou na nossa salvação. Então você vê que um problema estava levando para o propósito. A morte de um era tipo Deus dizendo: Lázaro, eu preciso que você morra para que eu morra por você, mas quando eu morrer por você, você nunca mais morra. Você entendeu isso? Lázaro, você vai morrer, porque eu vou chegar lá e vou te ressuscitar. E naquela hora vai estar todo mundo lá e vai ficar nervoso comigo. E aí eles vão procurar uma forma de me matar. Então como eles vão me matar depois do que eu fizer com você, e aí eu preciso morrer para poder salvar você, você nunca mais morrer eternamente, viver o tempo todo ao lado meu e do Pai. Então é o seguinte: Lázaro, morre para mim agora, que é para mim depois morrer por você amanhã, e você nunca mais voltar a morrer. Porque o teu problema, Lázaro, vai servir o teu propósito. Você teve vida para poder servir para mim chegar no meu destino. Em outras palavras, irmão, sabe por que Deus te meteu esse problema? Porque esse teu problema vai ganhar alguém para Jesus,
E talvez essa pessoa vai ser um grande pregador, talvez vai ser um grande pastor, talvez essa pessoa é alguém que saiu do teu ventre, talvez essa pessoa é alguém de dentro da tua casa, é um sobrinho teu, é um parente teu, mas Deus sabe que Ele precisou fazer você ficar leproso, para que você tivesse uma experiência com Deus, e você pudesse dizer: o Deus que eu creio. Se você não crê nele, mas você acredita que eu sou verdadeiro, correto? Você acredita que eu sou verdadeiro, que eu sou sincero. Se você crê em mim, o Deus que eu creio, que eu sirvo, é capaz de te livrar dessa. Dá um aplauso bem forte para Jesus, se você pode.